Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Hoje trazendo uma visita ilustríssima da doutora Natália Heringer, que é especialista em desenvolvimento infantil, é psicóloga e vai trazer para a gente um conhecimento, uma expertise sobre como lidar com crianças desobedientes, crianças muitas vezes birrentas. Nós aí que estamos na casa dos 40 anos, tivemos a nossa cultura, a nossa criação muitas vezes marcada pelo rigor dos nossos pais, às vezes respeitando os nossos pais por amor aos dentes, né? Porque se não respeitasse era violência, era pancada mesmo. E hoje em dia a gente já não trabalha dessa forma, hoje em dia a gente tem outros recursos. Hoje em dia a psicologia, o estudo do desenvolvimento humano já nos traz outros recursos para a relação entre pais e filhos, outros recursos que nos auxiliam a educar as crianças sem, contudo, causar traumas, porque a gente sabe que a gente sabe que, apesar dos nossos pais terem trazido essa forma de educar, isso causa consequências, né? Nós falamos aqui dia após dia sobre os traumas que nós temos das nossas infâncias e muitas pessoas trazem como traumas exatamente esse acontecimento de violência, de surras que levaram na infância, desamparo, abandono, corretivos que muitas vezes os pais trancavam em um quarto escuro como forma de punir, né? Então vários tipos de punição, e a gente sabe que os nossos pais fizeram o melhor que puderam com os recursos que eles tinham, com o que eles receberam dos pais deles, mas a gente sabe que isso muitas vezes trouxe consequências ruins para nós. E nós, agora, na posição de pais, temos a obrigação de buscar os recursos de conhecimento, de informação que vai fazer a gente dar o melhor possível para nossos filhos. E nesse objetivo eu convidei a doutora Natália, psicóloga especialista em desenvolvimento de crianças, para falar sobre como lidar com as crianças desobedientes, muitas vezes birrentas. Deixa eu achar aqui a doutora Natália para a gente entrar. Vamos lá, pequeninhos. Deixa eu ver se já está aqui. Doutora Natália, se já estiver aí, me dá um oi, que eu já solicito a sua entrada. Ainda não achei, deve estar entrando aqui. Então, enquanto a doutora Natália entra, a gente vai continuando essa introdução do assunto. A gente sabe que no desenvolvimento da nossa personalidade, nós temos na nossa vida a nossa infância, que é um salto, né? Entre um bebê e um adulto de 18 anos, tem uma transformação muito grande. Entre um adulto de 18 anos, um adulto jovem de 18 anos, e um adulto maduro de 40 anos e um idoso de 60 anos, existe mudança, mas a transformação que acontece do nascimento até a vida adulta é uma transformação muito maior. Então tudo o que acontece no nosso desenvolvimento durante a nossa infância é muito mais marcante como formação da nossa personalidade do que o que acontece depois na vida adulta. Então, dessa forma, nós temos que, como pais, temos a obrigação de auxiliar os nossos filhos no desenvolvimento deles com os melhores recursos que a psicologia pode nos trazer. Deixa eu ver se a doutora Natália desenvolve um trabalho brilhante
no auxílio aos pais que desejam, que querem, que realizam uma educação pautada na ciência. A Érica Matsushi, bom dia, vim pela recomendação da doutora Ângela. Com certeza, nós estamos aqui vindo de uma sequência de lives, né? A doutora Ângela começa às 5h01 da manhã, trazendo um conteúdo fantástico sobre a abordagem da sexualidade e está fazendo um evento legal na semana que vem sobre sexualidade. E na sequência, a gente tem o 6 em 1 do Kaiser, né? Esses últimos dias ele teve um adoecimento, ou seja, precisou descansar um pouquinho, então não fez as lives esses dias. E na sequência, às 7h01, nós temos a live com o pastor Bruno, pessoa fantástica, maravilhosa, que eu curto demais, estava até agorinha assistindo a live dele, vibrando com toda aquela energia, com toda aquela palavra de renovação. E ele geralmente vai até às 7h21, 7h30 mais ou menos, e nós, todos os dias de segunda a sexta, começamos a nossa live às 7h37, tá? Que é esse programa nosso de integração 737, que é o nosso... onde a gente traz aí o conhecimento da teoria, da perspectiva, da psicologia sistêmica, né? Gente, doutora Natália está por aqui, estamos aguardando. Doutora Natália, ela entra pelo Pequeninhos. Josiane Carvalho está falando, estou nessa maratona de lives também. Gente, alguém pode mandar um direct para a doutora Natália, falar que a gente já está? Eu estava falando com ela pro direct agorinha. Ela entra pelo Pequeninhos. Pequeninhos _NH. Doutora Natália já está aí com a gente. Então vamos lá, enquanto ela entra, a gente vai falando um pouco mais aí. O que acontece? Nós recebemos a Alderina de Hidrolândia, seja bem-vinda. E aí, quem tem filhos aí e tem alguma pergunta, então, a Dei Jesus está falando, Torginho, no YouTube está virado para a Bíblia. Sim, tem um bilhetinho ali falando para vir para o Instagram. Eu coloquei lá só para chamar o pessoal para o Instagram aqui, por quê? Como a gente vai compartilhar a tela com uma convidada, então a gente não consegue transmitir compartilhando a tela com todo mundo. Então é só para quem entrar pelo Facebook ou pelo YouTube vir aqui para o Instagram. Uai. Vamos lá. Ah, a doutora Natália está conosco. Aguardando, pequenininhos. Olá! Olá! Bom dia, doutora Natália. Prazer. Bom dia, doutor Rizzo. Bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, como está? Tudo jóia, graças a Deus. Muito obrigado. Curtindo aí uma mini férias. Que maravilha! A gente que ama o que faz, a gente tira as férias, mas a gente está ligado também, né? Aqui a gente, por exemplo, esse trabalho que a gente desenvolve aqui na rede social é um trabalho, mas ao mesmo tempo é uma renovação, é um prazer, uma alegria da gente estar compartilhando com as pessoas
E eu quero te agradecer pela disponibilidade de estar aqui. Quero te parabenizar pelo trabalho lindo que realiza no esclarecimento dos pais em relação à educação dos seus filhos. E hoje vai trazer aí essa expertise na educação infantil, como lidar com crianças desobedientes. Daqui a pouquinho eu vou trazer 4 que tem ali para você me ajudar. Como que eu faço com essas criançadas daqui também? Ai, é realmente muito gostoso, né? Eu falo que compartilhar aqui no Instagram, né, na rede social, realmente é um privilégio muito grande. A gente cresce muito, né, enquanto pessoa. É muito gostoso a gente se sentir útil, né? A gente sentir aí como que a gente pode ajudar as pessoas com o nosso conhecimento. Muito obrigado pelo convite. Para mim foi muito bom estar aqui. Que maravilha. A pastora Ângela, ela também faz esse trabalho, está em live. Às vezes, fora do horário, ela faz as lives relâmpagos da tarde. E a gente vê que ela liga a live ali, ela está feliz de estar conversando com as pessoas, de compartilhando, de respondendo as perguntas. E isso é realmente contagiante, é uma bênção. Em falar em respondendo perguntas, gente, quem tiver alguma pergunta para a doutora Natália, que vai falar sobre como lidar com crianças desobedientes, ou birrentas, ou opositoras. Quem tiver pergunta, clica nessa caixinha aí de interrogação que a gente vai respondendo aos poucos. Doutora Natália, e aí? Como que é esse contexto aí que as crianças acabam, muitas vezes, não conseguindo, né? A gente vê que a criança até esforça para ter aquela aprovação dos pais, de fazer alguma coisa, mas de repente ela não consegue ter aquele comportamento do cumprimento de regras. Como que funciona isso? O que a gente pode fazer como pais? Começa o assunto aí. Então, eu acho que primeiro, antes da gente pensar e olhar para as crianças, é importante a gente olhar para nós enquanto adultos, enquanto educadores. Eu sempre falo no consultório que a gente tem que limpar o aquário, organizar a casa. Muitas vezes a gente fala que a criança não obedece, mas na verdade a gente não tem regras claras, a gente não tem regras sólidas para que essa criança obedeça ou que ela entenda o que é esperado para ela. Então eu entendo que antes da gente pensar sobre as crianças, a gente precisa pensar sobre a nossa forma de educar, né? Como que nós colocamos as regras, se as regras são concernentes ao meu humor, né? Então, quando eu tô bem, tudo pode. Quando eu tô de mau humor, nada pode, né? O pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Então, acho que primeiro a gente tem que organizar mesmo a casa e pensar em nós mesmos. Será que a forma que eu tenho... Bom dia, Jaque! Será que a forma que eu tenho educado os meus filhos tem sido coerente? Será que eu tenho colocado regras que são claras? Será que a rotina da minha casa está organizada? Né? Será que tem clareza no dia a dia com os meus filhos? Porque tudo isso, toda a forma que o ambiente lida com essa criança, isso vai influenciar na obediência dela. Então, eu sempre acho, doutor, que a gente precisa primeiro trabalhar o ambiente, trabalhar os adultos, antes da gente pensar sobre a obediência das crianças. Porque muitas vezes nós mesmos não temos clareza do que a gente espera das crianças. Muitas vezes nós mesmos temos dificuldade de compreender o que a gente quer. O que a gente está pedindo? E só da gente mudar o nosso comportamento enquanto adulto, a gente já melhora o comportamento das crianças. Então, eu acho que vale inicialmente a gente pensar se as nossas regras estão claras, estão coerentes, se temos rotinas para que a gente possa trabalhar com as crianças. Antes da gente pensar na desobediência da criança, uma outra coisa importante é a gente pensar em ter um tempo positivo com essas crianças. Ter um tempo de qualidade. Então, antes de eu querer mexer em obediência, será que eu passo um tempo produtivo com essa criança? Elogiando o bom comportamento, um tempo de qualidade. Porque antes de eu pensar em obedecer, em regras, eu preciso entender se eu tenho ali supridas as necessidades de atenção também dessa criança. Eu acho que é mais uma questão para a gente pensar. Sim, porque muitas vezes a criança ela entra num processo de desobediência para chamar atenção, para trazer o olhar dos pais. A gente tem uma pequenininha aqui que é a Laís, ela está com 4 anos
quando eu e a Ju, né, quase todos os dias a gente está em casa e a gente almoça junto. Ela é um pouquinho imperativa mesmo e ela não para sentada na mesa. Ela levanta e vai, vem, come um pouquinho, tá? Um monte de coisa. Aí, um dia ou outro que eu e a Ju precisamos resolver alguma coisa e a gente não almoça em casa, que fica com a minha cunhada ou com a babá, o que acontece? A menina fica sentadinha e almoça direitinho. Na hora que a gente chega em casa, o povo fala, a gente põe a mão na cabeça e fala, não acredito que ela ficou sentadinha, quietinha, né? O que é isso, né? É realmente assim, ontem me perguntaram exatamente isso, assim, outro exemplo, mas me perguntaram isso na caixinha de perguntas, assim. Realmente, a gente tem uma questão, né, que a figura dos pais é uma figura de muita segurança. Então, assim, ninguém limpa o nariz na frente do outro. Mas quando você tá tranquilo em casa, onde você sabe que não vai haver julgamento, que há um amor incondicional, que há uma segurança, você emite alguns comportamentos porque você está numa segurança de não julgamento. Eu lembro muito de um paciente meu que ele tinha comportamentos agressivos, qualquer mínimo pedido ele não obedecia. E aí, na escola, ele obedecia tudo. No consultório, nada, em casa, nada. Ele tem 4 anos. Eu perguntei para ele, falei, fulano, eu queria entender isso. Olha, aqui com a tia Natália, você não obedece. Na sua casa, você não obedece, mas na escola, você obedece tudo. Ele virou para mim e falou assim, tia Natália, minha professora é tão brava, eu não posso desobedecer ela não. Porque senão ela chama a minha atenção na frente de todo mundo. E os meus coleguinhas, quando fazem alguma coisa errada, ela briga muito. Então, o controle na escola com essa professora que era mais punitiva era tão amedrontador para essa criança que exercia um controle sobre ela. No consultório, em casa, ele sabia que ele tinha uma aceitação incondicional. Né? Que embora haviam regras, não havia um controle social para que ele cumprisse. E acontece isso muito em casa, né? Também com os pais. Mas também tem, doutor, que muitas vezes, sem a gente perceber, a gente dá atenção para o mau comportamento. Então, vamos supor, né? A sua pequena aí, na hora da alimentação, começa a pipocar, pular. É a hora que a gente fala, mas filha, pode fazer isso. Vem cá, senta aqui. O papai vai te dar na boca. Então, sem a gente perceber, a gente vai tomar atitudes, a gente tem ações com o nosso comportamento que acabam por reforçar o mau comportamento da criança. Isso acontece demais. E é sem a gente perceber. Eu tô rindo aqui que é exatamente isso que acontece. Ela começa a aprontar. Aí a Ju fala assim, meu Deus, essa menina não come. Jim, põe na boca dela para ela comer. Eu falei, mas põe na boca dela? Peraí, ela dá conta e tal. Mas a gente acaba colocando na boca dela, porque senão passa o horário. É porque a gente tem horário, a gente precisa sair, a gente quer almoçar. É, desse jeito. A gente acaba pensando no que é mais prático, não no que ensina mais, muitas vezes. Isso. Né? A gente tem que estar é perfeito isso que você falou, assim. Na nossa correria do dia a dia, a gente toma atitudes que funcionam no momento, né? Então, assim, dá na boca, resolve o problema do momento, que eu quero ter um momento de paz, eu quero almoçar tranquilo, eu preciso voltar para o trabalho, essa menina não come direito, mas a gente não percebe mesmo na correria que a gente está reagindo a um problema e a longo prazo, ao invés de nos ajudar, a gente está, na verdade, fortalecendo aquele comportamento na criança, né? Porque ela está ganhando atenção quando na verdade, a função do comportamento dela naquele momento é chamar a nossa atenção. E a gente faz sem perceber, né? A gente não faz por mal. Sim. Na verdade, a gente faz tentando resolver o problema e resolve. Só que resolve naquele momento. Sim. Doutora Natália, temos aqui dezenas de perguntas. Posso abrir uma perguntinha aqui? Claro! Olha aqui. Essa pergunta. Minha filha está muito ansiosa, nervosa, brigona, não quer fazer nada. Acabamos brigando sempre. Uau! E aí? O que a Dias Alderina precisa fazer, doutora Natália? Então, eu sempre falo assim, que a gente precisa olhar para nós enquanto adultos. É muito mais fácil nós mudarmos o nosso comportamento.
que eu te faria, né? Primeiro pensar. Estamos numa quarentena, as crianças perderam a rotina de escola, perderam a previsibilidade da rotina. Então pense aí o que é que você pode fazer para auxiliar essa criança que está ansiosa, irritadiça, brigona, né? Pense, será que na sua rotina, a rotina da sua casa está desorganizada? Será que essa criança está sem previsibilidade de o que fazer, o que ela vai acordar e como que vai ser o dia dela? Então, mude primeiro você, a rotina da sua casa, previsibilidade, rotina da previsibilidade, da segurança. Diminui a ansiedade, diminui maus comportamentos. Então, começa modificando. Perceba aí, será que você tem dado atenção de qualidade para essa criança? Será que você tem parado, ouvido essa criança, brincado com ela? Então, sempre você vai me ver falando, primeiro, vamos olhar para você. Porque é muito mais fácil nós modificarmos o nosso comportamento enquanto adulto. Então, percebeu? Modificou tudo que você pode para auxiliar essa criança? Comece então a validar o comportamento dela. Comece a perceber por que ela está ansiosa. Ela está ansiosa porque ela está entediada, que ela não tem o que fazer? Ela está ansiosa porque ela está com medo? Sabe, doutor Jim, a gente está com muitas crianças, nós estamos com muitas crianças com ansiedades, com medos que se tornaram e se potencializado agora na quarentena. Então a gente precisa entender que a gente precisa voltar a rotina dessa criança ao normal. Então tá uma criança nervosa, ansiosa, vai fazer exercício físico, volta a rotina ao normal. Essa criança precisa ver amigos, essa criança precisa brincar. Então tem muitas coisas antes da gente lidar com o embate do comportamento dela. Voltar à vida ao normal. Sabe, o corona roubou a nossa rotina, roubou rede de apoio, roubou a rotina social dessas crianças. Tudo isso tem um impacto muito grande na vida. Então, sua filha está ansiosa? Vamos fazer exercício físico, vamos modificar a rotina, vamos dar tempo de qualidade com ela e você, com outras crianças. Enquanto ela tiver comportamentos de ansiedade, de nervosismo, né, de irritabilidade, valide a emoção. Filha, a mamãe entende que você esteja nervosa, a mamãe entende que você esteja ansiosa, mas eu vou te ajudar. Então vá validando o comportamento dela. Lembra que ela não tem o cérebro totalmente formado. Então é natural que muitas vezes ela não saiba como se regular, mas você não. Você tem o cérebro totalmente formado aí. Então você precisa se regular. Sim. E uma grande pergunta que tem que ser feita é, Alderina, você, como mãe, é ansiosa, brigona e nervosa? Né? Será? Porque a criança modela. A criança não faz o que a gente manda fazer. Ela faz o que a gente faz. Então, onde é que você age ansiosa, nervosa e brigona? E como pode fazer isso em si? Né? Nesse trabalho que eu desenvolvo com a constelação familiar, as pessoas perguntam, doutor Jim, como que eu faço para tratar a criança na constelação familiar? A gente trata a criança através dos pais. Né? Vem aqui os pais, a gente faz o processo, a gente descobre qual que é a dinâmica de sofrimento que aqueles pais estão envolvidas e, de repente, sem falar uma palavra para a criança, isso reflete no comportamento da criança. Então, é incrível o quanto o nosso exemplo como pais influencia no comportamento delas. Isso é realmente fantástico. Os pais, eles são agentes centrais de transformação na criança. Né? Quanto menor a criança mais o ambiente tem impacto no comportamento dela. A criança está com a gente o tempo todo, nós estamos ensinando a regulação emocional para a criança. Nós estamos sendo modelos para ela de como lidar com a ansiedade, de como lidar com os conflitos. Então, realmente, os pais têm grande influência no comportamento da criança. Ontem eu atendi uma paciente minha que estava trazendo exatamente essa questão aí. Que ela está com um filho de 4 e a outra de 3. E 2,5 mais ou menos. E o menino, que é o mais velho, não aceita a menina de jeito nenhum. Não pode tirar o olho um minuto que o menino bate na menina mesmo, que é a mais novinha. E ela tá, doutor Jim, o que eu faço? Tudo. Ela falou, já está em psicoterapia e tudo. Eu falei, olha, faz o que você está fazendo. Continue buscando ajuda.
Nessa idade, a porta de entrada é a psicoterapia, não tem como a gente pensar em medicação nesse momento ainda, né? E aí a Isabel trouxe aí pra gente como lidar com brigas entre irmãs de 2 e 3 anos. Tá muito difícil. Olha, o que eu acho que é bem importante assim a gente pensar? Quando o seu filho tem um mau comportamento, né, seja uma briga, seja um nervosismo, a gente sempre tem que olhar para essa criança e pensar assim: quais habilidades o meu filho ainda não tem para lidar de uma forma diferente com essa situação? Então você tem duas crianças aí, que eu imagino que seja Isabela e Luísa, né? Pelo nome aí do Instagram. Então a gente vai olhar para essas duas crianças e pensar: cada uma delas briga por motivos diferentes. Então pode ser que a Isabela seja mais impulsiva, já a Luísa não goste de compartilhar. Então a gente precisa pensar e olhar. E aí quando eu olho para minha criança assim, olha, a Luísa é impulsiva, eu preciso trabalhar essa habilidade nela. Já a Isabela, ela não compartilha, eu preciso ensinar essa habilidade. Então olhe para suas filhas nessa visão. O que você precisa ensinar para elas ainda? Qual habilidade elas ainda não têm para lidar de uma outra forma nessa situação? Elas brigam em qual circunstância? Elas brigam quando você está perto? Elas brigam para disputar um brinquedo? Elas brigam para ter controle sobre uma situação? Então pense nisso. O que você precisa ensinar para que elas ajam de forma diferente? Porque muitas vezes a gente fala assim: ah, minhas filhas brigam muito. Mas a gente precisa pensar assim: o que eu gostaria que elas fizessem diferente? Porque quando eu penso assim, eu penso sobre a solução de um problema. Eu vou parar e vou pensar assim: olha, a Luísa tem 2, a Luísa ainda não fala direito. Então parece que a Luísa ainda não tem uma linguagem bem estabelecida para conseguir dizer que ela não quer emprestar o brinquedo naquela hora. Então eu vou precisar trabalhar o quê? Melhorar a linguagem da Luísa. Já a Isabela, olha, a Isabela não está tendo paciência de entender que a irmã ainda é pequena, que ela precisa ter mais paciência. Então o que eu te diria é: pense sobre esse viés. Quais habilidades você precisa treinar, ensinar sobre as suas filhas? E aí uma outra coisa que eu posso te dizer é: suas filhas estão brigando, sente com elas e brinque você com as duas. Medie a interação, dê suporte para a interação. Porque às vezes nós pais, a gente quer o seguinte assim: que as crianças interajam e que não haja problemas entre elas e que eu continue fazendo o meu serviço, que eu continue no meu WhatsApp, que eu continue assistindo a minha série, lendo o meu livro, e não vai ser assim. As crianças precisam do nosso suporte. E muitas vezes esse suporte é sentar com elas e ensinar para que elas tenham interação sem a briga. E para que isso consiga acontecer, é uma construção e que vai precisar inicialmente do seu suporte. Então seria isso que eu posso te dizer. Sente com as meninas, brinque com elas, ensine a interação, dê suporte para construir essa interação e olhe para elas nesse viés. Qual habilidade eu preciso ensinar para que elas aprendam com o tempo a brigar menos e interagir melhor? Cada uma delas precisa ser ensinada e treinada habilidades diferentes, pelo jeitinho de cada uma ser, pela habilidade que cada uma ainda não adquiriu. Que legal, que legal. Então, por exemplo, no caso da menorzinha que não consegue comunicar direito e não consegue dividir. Então, a mãe ou o pai pode sentar junto com ela e falar: olha, agora você vai aprender a compartilhar, você vai pedir para a irmãzinha, Luísa ou a Isabela, né? Me empresta. Ou, deixa eu te emprestar isso aqui, vamos trocar. Você me dá esse brinquedo que está com você e eu te dou esse aqui. E a gente vai aprendendo a dividir e sempre comunicar que você quer brincar com o brinquedo dela antes de ter a briga. Legal. Uma atividade bem importante que seja feita. Isso também ajuda na questão da impulsividade. Teria alguma outra atividade que poderia ajudar na criança que é muito impulsiva, que às vezes ela agride, daqui a pouco, nem é por raiva nem nada não, mas é por reação, né?
Que tipo de atividade a gente poderia fazer com essa criança para diminuir a impulsividade? Olha, a impulsividade como uma característica aí, né, de personalidade ou de jeito de ser, sem um diagnóstico por trás, a gente consegue estimular muito ensinando a parar e pensar. Eu sempre gosto, assim, de ensinar brincando, porque aí eu vou parear um estímulo agradável àquela habilidade que eu quero ensinar. Então, o que seria aí antagônico à impulsividade seria o parar, pensar, o agir antes, o pensar antes de agir. Eu gosto muito de brincar com as crianças, assim, ensinando e colocando esse comando de controle inibitório de esperar numa brincadeira. Então, por exemplo, no consultório eu tenho um puff bem grandão. E aí o que eu começo a fazer? A gente começa a pular. A criança vai, depois eu vou, ela vai, eu vou, e aí a gente tá ali brincando, gargalhando. Aí eu começo a inserir um comando de controle inibitório. Falo, ó, agora você vai correr. Quando a tia Natália falar para, você vai parar. E depois você vai poder correr de novo. Então, enquanto a criança tá correndo para pular, eu falo, parou. E aí ela para, eu falo assim, agora pode ir. Então, o que eu estou ensinando para ela? Enquanto ela está num estímulo extremamente agradável e prazeroso para ela, que é correr, pular, eu começo a inserir o parou. Aí ela começa a conseguir e aprender a controlar o impulso de correr e parar sobre o comando da minha voz. Uma outra coisa que a gente está brincando, está divertido, eu começo a inserir mais uma vez esse comando. Espera! Aí eu vou, conto até 3. 1, 2, 3. Continua a brincadeira. Eu posso brincar de morto-vivo, que aí ela vai aprender que horas que ela vai ter que parar, que horas que ela vai ter que continuar. Então, eu normalmente eu incluo esse tipo de brincadeira e esse comando de espera um pouquinho. Então vamos supor que a criança quer muito algo. Eu tô com o que ela quer aqui, mas eu posso retardar ou fazer com que ela espere um pouquinho a gratificação. Espera um pouquinho, a mamãe vai te dar. Vamos contar até 10? Tudo isso eu estou estimulando o atraso de uma gratificação. E aí eu estou estimulando o controle inibitório. Então, com brincadeiras, com esse comando de esperar, estimulando, né? Junto, na verdade, pareando com o estímulo agradável, fazendo brincadeiras com que ela vai ter que. Estátua, tudo isso é controle inibitório, né? Então eu vou ter que parar, eu vou ter que controlar meu impulso. Eu posso incluir brincadeiras que esse controle vai ser maior. Então, brincar, por exemplo, assim, de torta na cara, onde antes dela apertar, ela vai ter que pensar. São formas da gente estimular controle inibitório. Que aí, controle inibitório é correlato, né? Que seria aí a habilidade de controle aí de impulsividade. Então, retardar ou adiar a gratificação, fazer com que a criança espere um pouquinho. Olha, a mamãe vai contar só até 10. E dá para a criança sempre uma previsibilidade, até 10. Aí você vai poder continuar. São formas da gente estimular aí o controle inibitório, né? Diminuir um pouco a impulsividade. Sim. E essa atividade, ela serve também para criança que é hiperativa? Liguei os comentários de novo aqui para a gente ver aqui se as pessoas têm mais perguntas ou comentários. Serve para criança que é hiperativa, no sentido físico, né? De sempre estar fisicamente sem conseguir ficar muito parada? Uhum. Serve sim, mas o que eu acho que a gente tem que pensar, assim, quando uma criança tem uma necessidade de se regular pela movimentação, não adianta só eu tentar extinguir esse comportamento dela. Eu preciso dar para ela essa estimulação. Eu preciso dizer para essa criança assim, filho, você precisa dessa estimulação motora, como que você pode buscar? Então, será que eu estou dando para essa criança o estímulo sensorial do movimento? Será que essa criança está tendo uma atividade física com que ela consiga se regular de uma forma assertiva? Eu sempre acho, doutor, que a gente precisa sempre pensar assim, não só pensar em extinguir o mau comportamento, mas dar para a criança formas assertivas dela comunicar da mesma forma. Então, uma criança que ela tem uma hiperatividade motora, ela tem uma necessidade maior de movimentação, será que ela está tendo no dia a dia dela oportunidade de se movimentar, de fazer uma atividade física, de brincar com o movimento?
Será que eu tenho estimulado essa necessidade dessa criança? Mas sim, uma criança que ela tem uma hiperatividade motora, o que a gente vai fazer, pode fazer aí como pais? Primeiro, colocar nessa rotina dessa criança momentos do dia que ela vai ter essa estimulação, que ela vai se movimentar. E momentos também que ela vai ter um momento que ela possa se relaxar, que ela possa acalmar e também fazer esse contraponto dessa necessidade motora aí. Maravilha, maravilha. E isso faz todo sentido. É, essa menorzinha nossa, a Laís, que está com 4 anos, quando a gente faz caminhada com ela, leva para passear aqui no condomínio e tal, ela fica bem mais tranquila. No dia que às vezes não dá tempo, ela fica mais agitada, como se estivesse pedindo, ó, vamos fazer alguma coisa, vamos fisicamente, né? E ela mesma fala, eu não consigo ficar parada, não consigo ficar parada, né? E uma outra coisa que estão perguntando aí, e eu acho que é um tema central dentro da educação das crianças hoje em dia, é a questão do equipamento eletrônico. Como dosar, o que seria o ideal para cada faixa etária? Agora, as crianças estão tendo aula em casa, ou seja, elas vão ficar horas, de qualquer maneira, na frente da telinha, e aí isso tem os seus problemas, tem os seus prejuízos, e aí depois elas vão querer ficar mais horas ainda com entretenimento, com jogo ou com desenho animado. De acordo com cada faixa etária, como que é o ideal da gente lidar com isso, doutora Natália? Realmente sim, a gente está no momento da pandemia, né, que as crianças têm tido muitas aulas e têm tido muito acesso às telas. Até os 2, 3 anos de idade, o que é recomendado é que a criança não tenha contato com tela, né? Ela tem um cérebro ainda que não está totalmente formado e a gente tem um impacto da tela na estimulação e na maturação cognitiva. Então, o ideal, o recomendado é que ela não tenha contato. É a mesma coisa do açúcar, né? Então, assim, principalmente um acesso passivo, né? Que é o que as crianças fazem. É colocar a galinha pintadinha para essa criança alimentar. Realmente, assim, o ideal é que até 2, 3 anos de idade essa criança não tenha contato com tela. Eu sei que é irreal a nossa realidade de hoje, mas lembre que os nossos pais conseguiram. Então é muito mais um comodismo nosso, é muito mais uma babá eletrônica, né, para nossa comodidade. E aí, a partir dos 3 anos, continua, gente, que o mínimo possível. Essa é a realidade. Na primeira infância, a criança ela se desenvolve muito pela experiência, pelo explorar motor. Então, a criança precisa de explorar o ambiente, a criança precisa brincar, a criança precisa da interação. Isso é o que mais vai desenvolver o cérebro dessa criança. Uma criança numa tela é uma criança que está passiva. Ela está ouvindo, vendo Galinha Pintadinha, vendo Peppa, jogando. Ela está passiva a tudo. Isso não está desenvolvendo atenção, isso não está desenvolvendo comunicação, isso não está desenvolvendo raciocínio nessa criança. Essa criança está perdendo tempo precioso de desenvolvimento cognitivo. Por quê? Porque quando uma criança está brincando, ela está brigando com os irmãos. E é nesse momento que os pais vão mediar a realidade para ela. É nesse momento que a gente está ensinando. Uma criança, quando ela pega um brinquedo, demora. Ela tem que entender as regras, ela tem que montar o jogo para depois ter prazer pela brincadeira. Na internet, não. Nos jogos, não. Ela pega ali e vem estrelinha todo tempo. Eu não estou estimulando a atenção, eu não estou estimulando criatividade. E quando ela tá, desde pequenininha eu vejo crianças assim. Ela tá vendo um vídeo no YouTube, ela cansou daquilo dali, dá 10 segundos ela passa. Dá mais 10 segundos ela passa, dá mais 10 segundos ela passa. Eu não estou estimulando a atenção. Eu não estou estimulando essa criança o que é a realidade. Se eu tô aqui brincando com uma criança, tá chato, eu tenho que continuar. Porque eu não faço só o que eu quero. Se eu tô brincando num jogo e ainda não tá totalmente legal, eu tenho que persistir. E tudo isso eu não estou estimulando
quando eu exponho essa criança a jogos eletrônicos, a vídeos no YouTube. Nem conteúdo educativo. Conteúdo educativo para criança é vida real. Ela olhar no seu olho, ela aprender a esperar, a te ajudar a colocar a mesa, a dobrar as roupas, a brincar, a pegar pedrinha no jardim, a brincar com terra, a brincar com massinha, a aprender a viver no tédio, a criar brincadeiras. Isso é conteúdo educativo. Então, gente, é o mínimo possível. Eu sei que muitas vezes isso não está na nossa realidade, principalmente na pandemia. Mas o que eu quero que vocês pensem é o mínimo necessário. Pode ser que na sua realidade hoje, o mínimo que você consegue é 1 hora. Mas o que eu preciso te dizer é, tente cada vez menos. Criança dentro de tela, computador, celular, YouTube, é uma criança que fica mais irritadiça, é uma criança que fica mais estimulada visualmente, é uma criança que tem mais dificuldade de se concentrar em aula, de se concentrar em leitura. Então, tem sim formas de se fazer diferente. Os nossos pais conseguiam. Então, nós conseguimos. Os nossos pais muitas vezes não tinham empregada doméstica, não tinham fralda descartável, não tinham escola a partir de 2 anos de idade, tinham escola a partir de 7. Então, tem como sim, né? Sim. Mas a E além de ser uma comodidade nos atrapalha. Sim, e além de ser uma atividade extremamente passiva, o conteúdo, na maioria das vezes, vai contra uma educação adequada e ainda acostuma a mente da criança a uma atividade acelerada. É uma atividade passiva, porém acelerada. Ela está ali com muita informação, informação. Na hora que você tira aquilo, qualquer tipo de atividade normal começa a ser chato, entediante, e aí que vem a irritabilidade. Aqui em casa a gente tem os horários e às vezes a gente vai e fala, 0 eletrônico. Aí não, mas não tem nada para fazer, não tem nada para fazer. Se vira, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer isso, vamos molhar as plantas, vamos fazer um artesanato, vamos fazer, vai brincar de pular amarelinhas. Mas por quê? Porque como no equipamento eletrônico é mais passivo e mais acelerado, outras atividades parecem entediantes. Então, o nosso papel como pais nesse fator aí é fundamental. E sabe o que é uma outra questão? Assim, a gente tem um mito que a criança precisa estar em atividade o tempo todo. A criança precisa estar sob a demanda de um adulto, eu tenho que prover atividades o tempo todo. Não! É o que você falou, se vira! Vai pensar em algo, vai lidar com o tédio, lidar com o silêncio é importante, lidar com o tédio, lidar com o ócio é importante, descansar, olhar para o tempo. Isso é importante para a infância. Né? A gente não precisa ficar em atividade o tempo todo. A própria leitura. A leitura. Tem uma pessoa que colocou uma questão aqui importante, doutor, que falou assim, deixar música além desse tempo de 1 hora também é prejudicial. Eu vou só pegar esse gancho desse comentário. O que eu vejo muito? Vejo de ver mesmo assim em casas de amigos, de parentes, que às vezes a criança tá brincando e a televisão tá ligada. Ou a criança tá brincando e tá um clipe musical. Gente, pra quê? É a minha pergunta. E às vezes eu ouço dos pais no consultório assim, doutora, assim, a criança, ela brinca o tempo todo, mas a televisão também tá ligada o tempo todo. Gente, pra quê? A criança nem está brincando e nem está assistindo a televisão. Então, pense nisso. A gente precisa ensinar para as nossas crianças ter atenção de qualidade. É fazer, mesmo que seja fazer um dever por 10 minutos, é melhor ler um livro por 10 minutos do que enrolar durante 1 hora. Eu preciso entender e ensinar atenção concentrada. Que é melhor eu escrever uma palavra 3 vezes com qualidade do que ficar meia hora ali com enrolação. Então, se seu filho está brincando, para que televisão ligada? Ah, mas eu quero estimular uma música, só o som. Ok, coloca o som. Coloca um livro falado, uma leitura falada. Ou fale você, leia um livro enquanto ele brinque. Porque se ele está brincando e tem a televisão, ele brinca um pouquinho
e olha a televisão. Ele brinca um pouquinho e olha a televisão. Ele olha a televisão e brinca. Você não está estimulando a atenção concentrada, você está estimulando a atenção dividida, que não é algo importante para o cérebro em termos de aprendizado efetivo. E aí essa criança vai chegar na escola e vai precisar sustentar uma atenção e não vai ter sido estimulada. Então, para a gente aprender, eu preciso sustentar a minha atenção. E quando eu estou brincando, se eu tenho muito estímulo, televisão, muito brinquedo espalhado, eu divido a minha atenção o tempo todo. E eu não estou propiciando um estímulo de atenção sustentada que é extremamente importante para o aprendizado. Que interessante, que legal. E isso é muito importante ser observado aqui em casa mesmo. O Calil, que é o mais velho, está com 14 anos. A gente tem um horário que é liberado para o eletrônico. Uhum. Direto eu vejo ele, igual alguém comentou aí, fonezinho de ouvido, falando com um coleguinha no celular que está jogando ao mesmo tempo com ele e uma outra música ligada. E às vezes tem até um outro computador assim ligado. Uhum. Então é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Na hora que você tira tudo isso, é lógico que vai ficar irritado, é lógico que vai sentir tédio. Né? Uhum. E uma outra coisa interessante que eu quero te perguntar é o seguinte. Existem atividades que nós temos que estimular nas crianças, principalmente. E aí, essas crianças, muitas vezes, não vão querer. Não quero, não quero, não quero. Como é, por exemplo, atividade física, como é, por exemplo, fazer uma tarefa. E principalmente na adolescência, né, tem uma recusa, né, de fazer uma natação ou de fazer uma aula de línguas, por exemplo, ou algo que é edificante, que vai ajudar. Fazer uma oração, né? Fazer uma leitura edificante qualquer. Como que a gente pode trabalhar isso? Porque na nossa época, né, os nossos pais, a maioria deles, eram bem rigorosos. Então, ou faz, ou vai levar uma cintada mesmo. Ou me respeita, você me respeita por amor aos dentes, né? Senão fica sem os dentes, né? Antigamente falava assim, né? E aqui, pelo menos, em casa, a gente trabalha muito com esse mérito, né? Assim, fez o que é certo, recebe o benefício que sempre pede. Como que isso pode ser trabalhado, doutora Natália? Olha, doutora, eu acho que a gente tem que pensar uma questão assim. No seu trabalho, você faz só o que você gosta? Eu não. Uhum. Assim, eu tenho um tanto de coisa no meu consultório que eu nunca vi tanta gente me pedir relatório. É relatório, relatório, relatório. Eu faço um tanto de coisa que eu não gosto. Eu tenho responsabilidades. Tenho coisas prazerosas, mas eu tenho responsabilidades. A infância também é assim. O meu filho, ele pode querer o tanto que ele quiser comer brigadeiro o dia inteiro, que eu, como adulta, sei o que é melhor para ele. Eu sei que ele não pode ter acesso a açúcar. Por quê? Porque eu sou uma mãe autoritária? Que eu sou uma má mãe? Não. Porque eu sei o que é melhor para ele. E não é uma educação autoritária e hierarquizada, né, verticalizada, como era antigamente, assim, senão quebra dente, de forma alguma. Mas a gente precisa entender que tem coisas que as crianças não sabem sobre si. Elas estão em desenvolvimento. A gente colocar esse peso sobre elas é muito pesado. A responsabilidade é muito grande. Então, assim, eu sempre falo com os pais que educação precisa ser como uma moldura de um quadro. Então, a moldura de um quadro eu tenho um limite claro, que é a moldura, que eu sei até onde o quadro começa e onde o quadro termina. A minha tela, eu sei. A moldura é rígida, ela é clara. Mas dentro daqui tem total liberdade. Então, por exemplo, estudar não é algo a se discutir. Se para mim fazer uma oração, ler um livro é um valor inegociável, não há negociação. Se fazer exercício físico não tem negociação, não tem negociação. Mas dentro dessa obrigação tem liberdade. Por exemplo, filho, fazer exercício físico é inegociável dentro dessa casa. Por quê? Não é porque eu quero mandar, não é porque eu quero me fazer ser obedecido, não. Mas porque é importante para a sua vida. Mas ela pode escolher se é natação, se é balé, se é tênis, se é futebol, se é caminhada. Entende que não é autoritarismo?
o pilar é inegociável, mas dentro dali tem uma obrigação. Filho, fazer o seu dever, estudar ou estudar por meia hora por dia é inegociável. Mas se vai ser depois do almoço, se hoje é português, se amanhã é matemática, isso tá à sua escolha. Então é isso, assim, a gente pode, deve fazer combinados com a criança. A gente deve flexibilizar, mas tem coisas que têm que ser negociáveis. Isso é segurança para essa criança. Então, o que eu falo para os pais é isso. Tem coisas que são inegociáveis. Só que dentro do que é inegociável, a criança pode ter liberdade. Hoje, a criança pode falar assim, mamãe, ai, hoje eu não quero ler meu livro, eu tô cansada. Tudo bem, não tem problema. Só que a regra tá ali, é gentileza e firmeza ao mesmo tempo. São esses dois pilares. Eu acho muito engraçado, assim, alguns pais viram pra mim e falam assim, Natália, ele não quer mais vir à terapia. Eu olho pro pai e pra mãe e falo assim, eu não quero tanta coisa. Mas e aí, o que você vai fazer? Ele não quer ir pra terapia? Existe isso. Eu virar pro meu pai e falar assim, eu não quero tomar antibiótico. Ninguém quer tomar antibiótico. Crianças que são desafiadoras, crianças que têm, por exemplo, um comportamento difícil, que chega uma hora que eles não querem ir pra terapia mesmo, não? Por quê? Porque às vezes vai ser chato. Às vezes eu vou lidar com uma coisa diferente dessa criança falar e os pais perceberem que o profissional está sendo violento, não está ouvindo a criança. Isso é totalmente diferente. Essa criança pode virar e falar assim, mamãe, eu não quero ir mais para terapia. Eu falar para ela, filho, não existe essa possibilidade. Você não está gostando do trabalho da tia Natália? Eu não tô gostando, a tia Natália é chata. Tá, tudo bem. Vamos tentar mais um mês, vamos conversar com a tia Natália. Fale pra ela o que não tá legal e a gente vai tentar mais um mês. Falamos com a tia Natália o que não tá legal. Demos mais um mês pra ver se vai modificar. Passou um mês, eu vou virar pro meu filho. Filho, e aí? O que você tá achando? Mamãe, ai, não quero. Ai, a tia Natália é muito chata. Tudo bem. Podemos mudar de profissional. Não tem problema. Você não está se adaptando, não há problema nenhum nisso. Mas fazer a terapia é tratamento. Isso você não pode escolher. Então você entende que é diferente? Porque tem coisas que não há o que escolher. Igual uma criança está em avaliação neuropsicológica para auxílio diagnóstico. A mãe me chega na recepção, como me aconteceu mês passado. Natália, ela não quer mais fazer avaliação. Eu olhei para a mãe. E aí? E o que você vai fazer com isso? Isso não é uma decisão da criança. Não é. Então, a gente precisa entender um pouco as coisas. O que é da mãe, do pai e o que é da criança. Dar autonomia e dar liberdade é extremamente importante. Mas tem coisas que não é da alçada da criança. Sim. E quando a criança, mesmo conversando, mesmo dando essa liberdade dentro da regra, e quando a criança nega, não vou fazer, opositora mesmo. E aí a gente precisa entender e dar suporte para essa criança. Filho, por que você não quer fazer natação? Às vezes essa criança tem medo. E aí eu preciso dar suporte, porque ela não está não obedecendo uma regra. Ela precisa de suporte profissional para conseguir vencer essa dificuldade. Ela precisa ganhar outras habilidades. Então, é igual eu falei no início, assim, não é uma questão de executar uma ordem ou pensar o que essa criança precisa adquirir de habilidades para que ela execute. Então, uma criança que está opositora, será que não está na hora da gente incluir um profissional para auxiliar no ganho de habilidades? Se está muito difícil, pense nisso. Porque às vezes um profissional vai te ajudar a entender. Porque é uma criança que tem dificuldade porque ela é mais opositora, mais impulsiva, ela é rígida, ela precisa trabalhar flexibilidade cognitiva. Então, se uma criança se nega, a gente precisa pensar. Por quê? Será que está com medo da situação? Não exponha o seu filho a uma situação que ele tem medo. A gente faz isso aos poucos.
Quando eu digo assim, tem coisa que a criança escolhe, coisa que ela não escolhe, é nesse sentido da regra. Olha, ela não vai escolher se ela vai na terapia ou não. Mas se eu percebo que ela tá com medo, eu não vou deixar ela ir sozinha. Eu vou virar para ela e falar assim, tia Natália, ela tá com medo, eu posso entrar junto? Claro, claro. Sabe, é diferente assim, de eu dizer para ela, vai, e de eu dar suporte. Vou falar, filha, é importante você ir para terapia, mas a mamãe vai entrar com você. Até você se sentir segura. Você não quer fazer natação porque você está com medo? Aos poucos, você vai aprender e eu vou estar ali até você não precisar mais de mim. Eu não vou expor a criança sozinha. Eu vou dar suporte até ela conseguir. Olha que interessante. Tem um dado na psiquiatria que é que depressão, ansiedade, tem uma chance de 96, 97% de recuperação com tratamento adequado. Menos da metade das pessoas que têm depressão e ansiedade se tratam. Ou seja, por uma resistência, por uma negação. E eu acredito que, no caso das crianças, seja semelhante. Que os pais negam demais que haja um problema. Ah, não, isso é só peraltice. Ah, não, isso aí depois passa. E muitas vezes evitam buscar a ajuda do profissional por um preconceito. Não, minha criança não precisa disso, não. Como se a ajuda de um psicoterapeuta fosse algo que ia condenar a criança a um diagnóstico, alguma coisa assim. Como lidar com esse preconceito, né? Como que as pessoas podem se conscientizar da busca de um profissional que é fundamental e ajuda demais? Assim, infelizmente a gente ainda tem esse preconceito, né? Antigamente o psiquiatra, o psicólogo, eles eram para os casos extremos de doença mental, que é o que a gente chamava de loucura. O que eu falo, assim, e um exemplo que eu sempre dou, também antigamente, os nossos bisavós, tataravós e avós também, eles iam no dentista que se chamava tira-dentes. O dentista, naquela época, o único recurso que ele tinha é quando o dente não tinha mais o que ser feito, ele arrancava os dentes. E todo mundo sobreviveu, e até hoje nós sobreviveríamos banguelos. E hoje em dia a gente não aceita que os nossos filhos tenham uma cárie. Por quê? Porque nós entendemos a importância da saúde bucal. Nós entendemos a prevenção, a importância da saúde. E a área da psiquiatria e da psicologia é a mesma coisa, né? Nós não queremos que nossa criança chegue ao ponto de ter uma tentativa de suicídio. A gente pode lidar com a saúde emocional. A gente pode lidar com a saúde. E ir num profissional não é um atestado de que eu sou uma má mãe ou um mau pai. Pelo contrário, se você leva o seu filho no dentista para fazer uma limpeza, para fazer um tratamento preventivo, é sinal de cuidado e não de relapso. Então a gente precisa cada vez mais psicoeducar, falar sobre o tema para que as pessoas percam esse preconceito. Psicólogo e psiquiatra são profissionais de desenvolvimento, de prevenção, de saúde mental e não só de doença também. E sobre a questão da depressão, eu acho que é uma questão importante a gente entender que crianças têm depressão, crianças têm tentativa de suicídio e há umas semanas atrás eu tive um episódio muito impressionante assim no meu consultório, foi que a quarentena trouxe, a gente perdeu suporte, a gente perdeu rede de apoio, a gente perdeu rede de contato e isso é vulnerabilidade, fator de risco para a nossa saúde mental, principalmente para as crianças. O coronavírus, essa pandemia, ela vai assim cada vez mais ter um impacto muito grande. E eu atendi assim uma família com uma criança com um transtorno de ansiedade que não foi percebido pela família e que veio para mim com uma tentativa de suicídio. Porque para essa criança, a morte era ela conseguir tirar os medos e a dor. Não era por uma não querer viver, mas a morte para a criança ela vem com uma possibilidade de não sentir mais isso que ela não está dando conta sozinha. Então é real. A gente não acha que é real o suicídio, a depressão na infância. Então a gente, como pais, precisa entender que a criança que vivencia sintomas de depressão e ansiedade,
ela tem maior probabilidade de manter esse diagnóstico na vida adulta. Então, eu lidar com regulação emocional, com saúde emocional preventiva na infância ou quando os sintomas se iniciam, é eu prevenir e ter uma maior taxa de sucesso para que essa criança ou esse adulto tenha uma menor impacto na vida futura dele. Então, é muito sério. Sim. Tinha um familiar que falava assim, nossa, ter filho é bom demais, só que precisava vir com um manual de instrução. Aí eu falei para ele, olha, esse manual já existe, né? A psicologia, o estudo do desenvolvimento humano, a psicopedagogia existe, tá aí, é só você pegar um livro, é só você acessar os conteúdos, esse manual existe, né? Então, às vezes as pessoas falam, nossa, doutor, nossa, quanta sabedoria. Alguém falou assim, doutora Natália, quanta sabedoria, sim, mas a gente nasceu sabendo isso? Não, a gente foi atrás, a gente estudou e coincidentemente a gente trabalha com isso, então a gente aprofunda. Porém, quem é pai, quem é mãe, precisa aprofundar também, porque trabalha com isso, com seus filhos, né? É nossa principal missão. Sim, é uma grande missão, é um grande trabalho cuidar dos filhos. Então, todo conhecimento, toda informação que seja possível de ser acessada, precisa ser buscada. E, hoje em dia, mais do que nunca, a informação está acessível e a gente tem que escolher e acessar. Doutora Natália, a gente está indo para os minutinhos finais. Eu queria que você trouxesse uma consideração. Alguém comentou o seguinte aí. Semana passada, ou esse mês, uma criança de 9 anos se suicidou porque a mãe tirou o computador. Ela fez exatamente esse comentário aí agora atrás. E me faça um comentário a respeito disso aí. Foi por causa de tirar o computador que ela suicidou? Eu não acredito. Eu vi essa reportagem. Eu não acredito nisso. Não foi por isso. Isso pode ter sido assim a gota d'água. Um suicídio, ele normalmente vem a partir de um transtorno mental de base. Então, uma criança que tem depressão ou algum transtorno de controle de impulso, um transtorno aí que envolve impulsividade, ou uma questão aí de transtorno bipolar. Então, nós temos alguns transtornos mentais que eles são aí pano de fundo para suicídio, tanto no adulto quanto na criança. Então, o que eu acredito que essa criança, os pais não perceberam, porque não são da área da saúde, que ele deveria, né? A gente está fazendo conjectura, eu estou levantando hipóteses. O que eu acredito é que essa criança tenha algum transtorno de base. Seja um transtorno bipolar, seja uma hiperatividade, seja aí uma depressão ou outra coisa, né, que possa vir aí. Então, estava de pano de fundo sem ser percebido. Nós estamos num momento de estresse, que é a pandemia, que é falta de apoio social, falta de socialização. Então, nesse momento, todas as crianças, todos nós, estamos em risco, em vulnerabilidade para a nossa saúde mental, porque estamos num estresse. Então, para a gente ter esse desfecho do suicídio dessa criança, a gente vai pensando em vários fatores que influenciaram. Não é apenas um, é multimodal, assim, são várias questões. Então, eu acredito que a gente tenha um problema de base de doença mental. Nós estamos num momento sem suporte, rede de apoio, momentos de estresse. Essa criança teve naquele momento uma frustração maior. E a gente tem também que crianças não têm uma percepção de que a morte, o se jogar, ele é irreversível. Então, eu penso em tudo isso. Pelo que eu li assim, do relato, a funcionária da casa conversou com essa criança, validou as emoções daquela criança. Perguntou para ela, o que foi, o que está acontecendo? Então, é uma família, pelo que eu entendi, cuidadosa com essa criança. Uma família que a mãe foi zelosa com as regras. A mãe não estava errada com as regras. Alguém me perguntou assim, nossa, a mãe errou de colocar a regra. Não, gente, o problema não era a regra. O problema foi não ter percebido ou não ter tido
total condição de perceber um problema antes de uma fatalidade acontecer. A culpa não é desses pais, né? Então, assim, a gente precisa ter mais empatia com essa família também. A mãe precisava colocar a regra, né? A mãe tinha ali grades, então a família se cercou de tudo. Lidar com o suicídio, dizer que é culpa da família, é muito pesado isso. E então a culpa não foi da regra, a culpa não foi da empregada, a culpa não foi disso. Eu entendo que principalmente a minha hipótese principal é que a gente tinha um transtorno mental aí de base. Eu penso nisso quando a gente pensa nesse assunto. Sim. E é difícil a gente dizer mais sobre. O que eu posso dizer é precisamos preocupar de forma preventiva com a saúde mental das nossas crianças. Porque, infelizmente, esse desfecho pode acontecer quando mesmo nós, pais zelosos, possamos não perceber. Então, lide com a saúde emocional do seu filho de forma preventiva. Esse é o melhor remédio. Que maravilha. É exatamente o que eu penso, né? E quando alguém fala assim, a criança suicidou porque tirou o computador, o que as mães vão pensar? Não vou tirar o computador, senão vai suicidar. E não é isso, né? Aquilo ali foi um aspecto. Talvez essa criança tenha adoecido justamente pelo excesso de computador, que causa depressão mesmo, que causa ansiedade, que causa um pensamento acelerado. Então, pessoal, quem tem filho, né, quem tem filhos ou quer tê-los, tem que seguir a doutora Natália. Eu coloquei aqui fixado, tá certinho o seu perfil, pequeninos, _NH. Sigam ela lá. Ah, não, é ponto. Ela desenvolve... Ah, é ponto. Ok. Pessoal, é ponto, não é underline não. Desculpa, é ponto. Então, pequeninos.nh. Sigam ela lá. Ela traz um trabalho assim, magnífico, né, na questão da psicopedagogia, do jeito de criar as crianças. É especialista nessa área. Tem um canal do Telegram também, né, Natália? Que as pessoas podem receber os conteúdos por lá também. E esse assunto é maravilhoso. Eu acho que a gente podia ficar horas aqui mesmo. Ainda mais agora que a gente entrou nessa parte aí do adoecimento, né? Nós entramos um pouco... Nós começamos pela questão da educação, né? Que os pais devem dar, nessa psicopedagogia que o pai tem que entender para ensinar as crianças. Mas aí a gente entrou nessa parte aí de... Aqui, alguém fixa. Deixa eu fixar aqui. Deixa eu tentar fixar. Gente, é tanto comentário que eu não consegui, mas é pequenininhos.nh. Não consegui. Alguém comentou, meu comentário passou tão rápido. Tem mais de umas 40 perguntas aqui para responder. Então, eu acho que a gente pode até combinar uma segunda live aí para falar. Vamos sim. Ansiedade na infância e adolescência. Vamos, bora lá. Que maravilha. Então, doutora Natália, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigada, gente. Um prazer muito grande, uma honra muito grande receber tanto feedback das pessoas. Olha lá, sensacional. Que bom, me esclareceu muito. A gente recebe esses feedbacks assim. Isso, com certeza, nos motiva a continuar, de ver que a gente está indo no caminho certo, desenvolvendo esse trabalho. Muito obrigado a vocês que estão conosco nesse processo de aprendizado. Eu sempre digo que quando a gente ensina alguma coisa, eu escuto antes de todo mundo, né? Eu falo aqui, eu escuto primeiro de todo mundo. Então, a gente aprende demais realizando esse trabalho aqui e é gratificante para a gente, com certeza. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente. Muito obrigado, doutora Natália, também. Obrigada a você pelo convite, viu? Foi muito bom estar aqui. Que maravilha. À disposição. Então, depois eu te chamo lá no direct para a gente combinar uma próxima live que, pessoal, já fica sabendo aí que logo a gente vai falar, então, sobre depressão, ansiedade na infância e na adolescência, principalmente que nós estamos no Setembro Amarelo, que é o período de campanha de combate ao suicídio, e o suicídio na adolescência é algo que está bombando e a gente não pode deixar. Né? Maravilha. Um abraço, Natália. Um abraço, gente. Bom dia. Sexta-feira, um bom dia e até mais. Até.